Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Mantenha a sua Bíblia aberta em Gênesis 22. Nós vamos hoje lendo e conforme nós formos lendo, nós vamos expondo o texto. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai Santo, muito obrigado pela bênção que é estar aqui na Tua casa nesta noite. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor prepare cada coração que aqui está, Pai, para receber a Tua palavra. Que todos, ó Pai, estejam atentos, ó Deus, como acabamos de cantar, para recebermos a palavra do Senhor. Fala conosco, ó Deus, nesta noite. Usa-me, Pai, apesar de mim, para a Tua glória. Alimenta o Teu povo, Senhor. Salva vidas, ó Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quantos de nós já fomos surpreendidos com provações? Acredito que todos. E a provação muitas vezes vem na hora que a gente menos espera. Está tudo tranquilo na nossa vida, as contas estão pagas, estamos com saúde, o casamento vai bem, está tudo bem na nossa família, no nosso trabalho, e de repente, uma notícia ruim cai como uma bomba na nossa vida. Às vezes é um desemprego, às vezes é um diagnóstico de uma doença grave, às vezes é algum problema grave no nosso trabalho, às vezes é uma pandemia, como é que a gente tem vivido nos últimos meses, no último ano. E meus irmãos, alguns de nós aqui, se pensarmos bem, todos nós, se incluirmos essa tal pandemia, estamos vivendo por um momento assim, um momento de provação. E muitos de nós, se formos voltar 13 meses atrás, fomos voltar para o início de março do ano passado, estávamos todos bem. Saúde, tranquilidade, trabalhando, estudando, vivendo nossas vidas tranquilamente. E, de repente, veio essa tal pandemia e as suas implicações. Pessoas ficaram enfermas, algumas infelizmente faleceram, algumas pessoas ficaram desempregadas, alguns comerciantes tiveram que fechar os seus comércios e outras pessoas tiveram surpresas desagradáveis que não tem nada a ver com essa pandemia, por outros motivos. E vejam, meus irmãos, todos os crentes passam por provações. Por sofrimento, todo mundo, independente se a pessoa seja cristã ou não, todas as pessoas passam por vários sofrimentos. Mas o crente, ele passa por provações. E eu vou explicar sobre isso nessa noite, né? Sobre ser surpreendido pela provação. E crentes em todas as épocas. Crentes pobres, crentes ricos, crentes de todos os lugares. E Abraão, o patriarca Abraão, passou nesse momento da sua vida pela maior de todas as provações. Nós temos, meus irmãos, já há alguns meses estudado o livro de Gênesis. Nós temos visto, desde o capítulo 12, a respeito da vida de Abraão. E Abraão, então, chega no ponto máximo da sua história. Nós chegamos aqui no capítulo 22, no ápice, no ponto mais importante da sua história. E como é que começa o capítulo 22 de Gênesis? Começa assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Depois destas coisas. Que coisas? Domingo passado, meus irmãos, no sermão que eu gravei e enviei para vocês, né, para os irmãos, nós vimos a exposição do capítulo 21.
do versículo 8 até o final, até o versículo 34. O que aconteceu ali? Aconteceu que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa e Sara percebeu que Ismael, um rapaz já de seus 17 anos, estava zombando do pequeno Isaac, que deveria ter uns 3 anos. Sara percebeu o perigo que aquilo poderia causar e Sara então diz a Abraão que rejeitasse Ismael, porque Ismael não era o filho da promessa. Abraão ele fica pesaroso, mas o próprio Deus fala para Abraão: olha, manda ele embora, escute Sara. E Abraão então manda embora Ismael junto com a sua mãe Agar. No deserto, quando a água acaba, e Agar pensa que Ismael vai morrer de sede, Deus então, pela sua graça comum, abençoa Ismael, lhe dando água, salvando ali a sua vida no sentido físico, Deus então também abençoa mais tarde Ismael com uma profissão, ele se torna flecheiro. Mais tarde Deus abençoa Ismael com uma esposa. Então, com relação ao filho mais velho, Ismael, Abraão podia ficar sossegado. Deus estava cuidando do seu filho. E com relação a Isaac? Bom, chegamos aqui com relação a Isaac, aliás, nós vimos que agora não tinha mais ninguém que ia bulir com Isaac. Ninguém mais que ia zombar de Isaac. Isaac ia poder crescer tranquilamente. E na parte final de Gênesis 21, nós vimos Abraão fazendo uma aliança de paz com o rei dos filisteus, o rei da terra que ele vivia, Abimeleque. E como é que termina o capítulo 21? Versículo 34. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Então, por longos anos, Abraão teve paz na sua casa. Seu filho mais velho estava longe, mas ele sabia que estava bem. Seu filho mais novo estava ali em sua casa, crescendo. Lembra que Isaac significa riso, então Isaac trazendo muitas alegrias para Abraão e para Sara. Abraão estava enriquecendo, nós vimos no domingo passado que o próprio rei Abimeleque reconhecia que Deus estava com ele. Então, a vida de Abraão, a casa de Abraão, vivia momentos tranquilos, momentos de paz. Só que lembre-se de uma coisa: depois de um dia de sol, o tempo pode fechar, as nuvens podem aparecer e uma tempestade pode cair. Foi o que aconteceu aqui. Aconteceu que Abraão, então, ele ouviu algo que causou um profundo abalo no seu coração. O texto continua, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Acredito, meus irmãos, que quando Abraão ouviu essas coisas, ele ficou sem palavras, ficou sem chão. Tudo estava bem, tudo na perfeita paz. E Abraão então recebe uma ordem de Deus para que ele sacrificasse o seu filho. Note as palavras que Deus usa. Toma teu filho. Mas Abraão tinha 2. Teu único filho, porque Deus não reconhecia Ismael, apenas Isaque, o filho da promessa. Isaque, sim, Isaque, aquele que te causa alegria, te causa riso, a quem amas. E como Abraão amava Isaque. E oferece ali em holocausto em um monte que eu te mostrarei. Você já recebeu uma notícia terrível? Acredito que sim. Qual foi a sua reação? O que passou pela sua cabeça? O que você pensou? Quais foram as suas emoções? E se uma notícia dessa envolve um filho? O que aconteceria com você? Qual que seria o seu sentimento? Antes de mais nada, antes de olharmos para o que aconteceu com Abraão, precisamos entender aquilo que é a primeira lição desse texto. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto, meus irmãos, é que Deus é soberano. Olha mais uma vez para o versículo 1.
Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Aquilo era uma prova vinda de Deus, uma ação do próprio Deus. Quando coisas ruins acontecem nas nossas vidas, algumas pessoas vão falar que foi falta de sorte, outras vão falar que foi o acaso, e outros vão colocar a culpa no diabo. Mas a Bíblia, meus irmãos, nos diz que Deus faz todas as coisas. Até aquilo que seja para o nosso sofrimento, é a mão de Deus, é a ação de Deus. É Deus agindo nas nossas vidas. E apesar de alguns tentar justificar a Deus, dizendo que Ele não tem nada a ver com as nossas aflições, por Ele ser bom, nós sabemos que todas as coisas, inclusive os sofrimentos, vêm das mãos de Deus. Você se lembra que foi isso que Jó disse à sua esposa, quando ele soube que, depois que ele perdeu seus bens, depois que ele perdeu seus filhos, e depois que ele teve uma doença grave, a esposa de Jó falou: conservas ainda a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó fala: você é louca, mulher. Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Ou seja, até quando o mal vem sobre as nossas vidas, ele vem da mão de Deus. Ele continua sendo bom. Mas veja uma coisa. Tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus, ok. E qual que era a vontade de Deus para Abraão naquele momento? Prová-lo. Deus queria que Abraão passasse por uma prova. E o que é prova? Na língua original, meus irmãos, tanto no hebraico como no grego, a palavra traduzida aqui, só existe uma palavra, uma única palavra, que a gente traduz para provação e para tentação. Só que são diferentes. Deus nos prova, Satanás nos tenta. A tentação, meus irmãos, ela pode ser interna, ou seja, do nosso próprio coração, da nossa própria carne. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14, vai nos dizer que Deus ninguém tenta, e cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então você se lembra que João ele vai dizer isso, né, lá na sua primeira carta, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Então, quando nós somos tentados ou pela nossa própria carne, pelos nossos próprios desejos que estão aqui dentro, desejos maus, tentação interna, ou externa, de Satanás. E quando Satanás nos tenta, ele quer o quê? Que a gente caia, que a gente peque, ele quer que a gente faça o pior. Deus, ele não nos tenta, Deus, ele nos prova. E a provação de Deus tem como objetivo fazer com que a gente seja melhor. Deus pode até usar Satanás para nos provar, como ele usou com Jó. Né? Deus usou Satanás para que Jó passasse pela prova. E qual que era a tentação ali? Que Jó negasse a Deus. Lembra que Satanás falou? Quero ver se ele não te nega, se eu tirar tudo dele. Deus ele pode usar quem Ele quiser, até mesmo Satanás, para nos provar. E como eu disse, meus irmãos, a provação ela visa o nosso bem. E que bem é esse? Para que a nossa fé se torne mais pura. Vai lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pedro escreveu o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, veja, primeira coisa aqui, você vai passar não por uma provação, mas por várias. Se Deus quiser, ou seja, se necessário, você e eu passaremos por várias provações. Para que isso? Versículo 7. Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Um garimpeiro, quando ele encontra ouro,
antes de vender esse ouro, ele precisa purificar. Precisa passar pelo fogo. Para quê? Para que as impurezas do ouro sejam queimadas. Só que vai queimar o ouro também. Só que aquilo é bom para o ouro porque ele vai ficar mais puro. As impurezas vão ser queimadas, vão sair, vão embora e o ouro vai ficar puro. Deus nos faz passar pelo fogo da provação, meus irmãos, para nos purificar, para que a nossa fé esteja confirmada, esteja purificada, amadurecida. Isso funciona da seguinte forma: às vezes Deus subtrai para que Ele multiplique. Às vezes Deus tira coisas da gente, tira pessoas da gente, para que a nossa vida melhore, para que se multiplique. As crianças que estão aqui, eu quero contar uma história para vocês, e os adultos podem ouvir também, que havia no meio da floresta uma árvore muito grande, um carvalho. Carvalho é uma das maiores árvores do mundo, muito alta. Tinha uma copa enorme, fazia sombra. E sob a sombra desse carvalho, lá embaixo, no pé do carvalho, tinha uma plantinha, bem pequenininha. E essa plantinha vivia ali na sombra do carvalho, pequenininha, toda feliz, porque ela tinha a sombra e a proteção do carvalho. Um belo dia chegou um lenhador ali na floresta, pegou o seu machado e bateu no tronco do carvalho para derrubar aquele carvalho. A plantinha então gritou para o lenhador e falou o seguinte: para! Não derruba esse carvalho, porque se o senhor derrubar esse carvalho, eu vou perder a sombra dele e o sol vai me queimar. Eu vou perder a proteção que ele me dá e a chuva que vier vai me afogar. Os passarinhos que não me veem, que eu estou escondidinho aqui embaixo, quando me veem, porque não vai ter mais o carvalho para me esconder, para me proteger, os passarinhos eles vão vir e vão querer me comer. Aí o lenhador falou o seguinte para aquela plantinha: plantinhas, é justamente o contrário. Quando eu tirar esse carvalho daqui, o sol vai te iluminar e te aquecer, a chuva vai te molhar e você vai crescer. E você vai ficar grande, forte, com galhos grandes e fortes, que os passarinhos vão querer vir até você e fazer ninho nos seus galhos. Da mesma forma, meus irmãos, como eu disse, às vezes Deus tira de nós algumas coisas e algumas pessoas para que a gente possa crescer na fé ao Senhor. Acontece que Abraão, ele não sabia ainda que aquilo era uma prova de Deus. A única coisa que Abraão sabia até aquele momento era que Deus queria que ele sacrificasse Isaque, o seu amado filho Isaque, em sua vontade. Abraão não sabia de toda a história, como nós sabemos. E, meus irmãos, às vezes Deus não nos conta toda a história. Deus não conta tudo para a gente. Vamos pegar de novo o exemplo de Jó. Jó não soube daquela conversa que Deus e Satanás tiveram no céu. Jó não soube dessas coisas. Pelo menos a Bíblia não fala nada a esse respeito. Mas Jó sabia que havia sido Deus que tinha enviado aquela aflição. Era Deus o responsável pelo seu sofrimento. E como que a história de Jó termina no capítulo 42? Ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A fé de Jó foi fortalecida. O conhecimento que Jó tinha de Deus cresceu, aumentou. Um conhecimento mais claro, mais profundo de Deus. Por isso, meus irmãos, a gente não sabe de tudo. Por que eu estou passando por essa prova, Senhor? Por que eu estou passando por essa aflição, Senhor? Por que eu estou passando por esse sofrimento, Senhor? Deus não vai nos contar. Mas tem uma coisa que a gente sabe. Tem uma coisa que Deus nos contou, que diz lá em Romanos 8:28. Sabemos, o que nós sabemos? Que todas as coisas, inclusive as provações,
elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então nós sabemos que Deus não fará nada para o nosso mal. Pelo contrário, Ele fará tudo o que Ele fizer, Ele vai fazer para o nosso bem. Até as provas que nós tivemos que passar serão para o nosso bem. Ele nos ama. Romanos 8, mais uma vez, no versículo 31, Paulo ainda nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está do nosso lado. Deus é por nós. Entenda, meu irmão, minha irmã, que isso que você estiver passando, seja o que for, talvez uma enfermidade, talvez a perda de um emprego, talvez a perda da paz na sua família, talvez a perda de um ente querido, saiba que foi Deus quem mandou isso na sua vida e foi para o seu bem. É isso que nós sabemos. A gente não sabe tudo, mas uma coisa nós sabemos: Deus me ama, Ele quer o meu bem. E tudo o que acontecer na minha vida é para o meu bem. Mesmo que você não entenda todas as coisas, saiba que Deus é por você e está com você. Ele está te provando para que depois da prova você tenha uma fé mais madura, uma fé fortalecida. Deus estava provando Abraão para que Abraão pudesse demonstrar que amava a Deus até mais do que o seu próprio filho. E é justamente isso. Deus, meus irmãos, requer de nós Deus requer de nós o nosso amor exclusivo a Ele. Deus não quer que você ame nada mais do que Ele. Todas as demais coisas e pessoas nós amamos abaixo dele e por causa dele. E essa era a prova que Abraão estava passando. E qual foi a reação de Abraão? Vai para Gênesis novamente, Gênesis 22, versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Qual foi a reação de Abraão? Ele obedeceu. Simples assim. Ele se levantou de madrugada. Por que ele se levantou de madrugada? Podemos pensar em 2 coisas. Primeiro, Abraão era um homem responsável, diligente. Então ele acordou cedo, porque a caminhada era longa. Eram 3 dias de viagem. Então ele acordou cedo. Mas eu acredito que foi mais do que isso. Abraão não pregou o olho naquela noite. Ele não fica. Se você vai passar por alguma coisa no dia seguinte, você fica preocupado, você perde o sono. Se for com um filho, então, eu imagino que naquela noite passou um filme na cabeça de Abraão. Ele deve ter se lembrado da gravidez de Sara, deve ter se lembrado do parto, quando Isaac nasceu, das primeiras palavras, dos primeiros passos, daquela grande festa que ele deu no capítulo 21, em que Isaac foi desmamado. Abraão tinha emoções, mas as suas emoções não o impediram de obedecerem a Deus. Ele foi obediente a Deus. E acredito, meus irmãos, que durante aquela caminhada, aqueles 4 homens, Abraão, Isaque e os 2 servos, foram conversando. Eles passaram 3 dias andando quietos. Eu acredito que eles conversaram muitas coisas. Acredito que Isaac estava animado. Puxa, viajar com o pai. Nossa, vou viajar com meu pai, vamos lá. E somente Abraão sabia do que estava acontecendo. E mesmo assim ele não sabia tudo, lembra? Mas ele sabia que ele teria que sacrificar Isaac. Mas Isaac não sabia de nada. Os servos não sabiam de nada. E 3 dias de caminhada, passo após passo. E por que Abraão obedeceu a Deus prontamente, sem titubear? Como eu disse, a resposta estava no amor que ele tinha a Deus. Abraão amava Isaque, sim, mas acima de tudo e de todos, Abraão amava a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 10, 37. Mateus 10, 37.
Jesus, nesse texto, ele nos diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Abraão amava Isaque, sim, mas ele amava mais a Deus. Ele amava mais a Deus. E amar, meus irmãos, é obedecer. Quais são os 2 grandes mandamentos? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar é mandamento, irmãos. É muito fácil amar quando as coisas estão boas. É muito fácil amar quando as coisas estão boas. É muito fácil você dizer que ama a Deus, cantar que ama a Deus, quando está tudo bem na sua vida. Mas na hora da prova, nós temos que amar a Deus. Não é fácil, mas é um mandamento, é uma ordem, é a obediência que Ele requer de nós, meus irmãos. E veja, nós devemos amar a Deus acima de todos. E como eu disse, até aqueles que nós amamos por causa de Deus. Porque Ele nos manda amar o próximo. Mas Deus sobre todas as coisas. E quando isso acontece, meus irmãos, nós abrimos mão daquilo que nos é mais precioso. Qual que era a coisa mais preciosa que Abraão tinha? Seu filho, seu único filho, Isaque, a quem amas. Era o mais precioso, o filho da promessa. Mas quem Abraão amava mais? Era Isaque? Não, era Deus. Então ele estava disposto, de maneira obediente, a entregar Isaque, porque ele amava a Deus. Ele obedeceu a Deus. Mas vamos entender uma coisa, meus irmãos. Abraão não era obediente porque ele era uma pessoa que era melhor do que todo mundo. Olha como eu obedeço a Deus, como eu sou fiel. Nem Abraão e nem Paulo e nem qualquer outro servo de Deus. Falando em Paulo, abra sua Bíblia em Filipenses 3, versículos 8 e 9. Filipenses 3, 8 e 9. Olha o que Paulo escreveu a esse respeito. Sim, deveras considero tudo como perda, como por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Por amor, olha o versículo 8 de novo. Por amor do meu Senhor, eu perdi todas as coisas e considero todas as coisas como refúgio. A revista, a Almeida Revista e Atualizada, que é a Bíblia a versão que nós usamos, traduziu a palavra grega por refúgio. Mas a palavra original grega é muito mais forte do que refúgio. É como está na Revista Corrigida. Esterco. O que Paulo está falando aqui? Que todas as coisas, e essas coisas ele vai falar nos versículos anteriores, a sua linhagem da tribo de Benjamim, todo o seu zelo pela religião, tudo que ele tinha, ele fala, por amor a Cristo, é esterco. É esterco. Nada mais importante do que Cristo. E quando você ama a Deus, quando você ama a Cristo sobre todas as coisas, todo o resto não tem valor. E como eu já disse aqui, pastor, então não vou amar minha esposa. Você ama a sua esposa por causa de Cristo, porque Ele manda isso, manda você fazer isso na palavra dEle. Deixa eu falar com as esposas primeiro. Minha irmã, é muito fácil amar o marido quando tudo está bem, né? Minha esposa vai olhar para mim. Agora tem hora que o marido é chato. É difícil amar um marido chato às vezes. É difícil amar uma esposa complicada às vezes. Por que isso? Porque nós somos pecadores. Maridos e esposas são pecadores. É difícil às vezes amar um filho problemático, um filho difícil, um filho desobediente.
Mas por que você ama? Pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, o próximo, o vizinho, que às vezes é barulhento. Porque Deus manda você fazer isso na palavra dele. Então você ama o próximo porque primeiro você ama Deus. Você não ama a outra pessoa no lugar de Deus, na frente de Deus, acima de Deus. Então, por amor a Cristo, que nós amamos as outras pessoas. E vejam, meus irmãos, de novo, Paulo não obedecia e não amava a Deus porque ele era melhor do que os outros. Olha o versículo 9 mais uma vez. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, Paulo, ele não tinha justiça própria. Paulo sozinho era incapaz de obedecer a Deus, de amar a Deus, de amar a Cristo. Mas é por causa da justiça de Cristo, da obediência de Cristo. Jesus que veio obediente ao seu Pai, viveu uma vida obediente, foi para a cruz obediente ao seu Pai. É porque agora tanto Paulo como Abraão no passado e nós hoje obedecemos a Deus. Nós obedecemos não porque nós somos melhores do que os outros. Nós obedecemos porque Cristo obedeceu, porque Ele colocou a sua justiça em nós. E agora nós somos justificados. E olha, voltando para Gênesis 22, nós vimos que Abraão obedeceu. Mas quantas vezes Abraão desobedeceu? Você se lembra? Nós já lemos aqui outras vezes, no decorrer da nossa exposição de Gênesis. 2 vezes, pelo menos, Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Abraão, ele não foi paciente, tentou resolver a questão do filho do seu jeito e teve um filho com a escrava. Então, Abraão era um pecador. Mas aqui, Abraão obedeceu, meus irmãos, de novo, por causa da justiça de Cristo. E porque Jesus obedeceu no nosso lugar, Ele nos manda a sermos também obedientes. O que diz Efésios 2:10, que nós vimos na quinta-feira, no estudo de quinta-feira? Que Ele preparou boas obras para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou para você uma vida de obediência. Jesus obedeceu no seu lugar, morreu no seu lugar e agora você obedece a Deus como resposta a essa obra que Ele fez por nós. Filipenses 2:8 vai dizer o seguinte, Filipenses 2:8, que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, Jesus, Ele abriu mão, Ele se esvaziou da sua glória para ter uma vida de obediência. E Deus nos chama, nós abrimos mão daquilo que nos afasta dEle para termos uma vida de obediência ao Senhor. E meus irmãos, por que Abraão obedeceu a Deus? Por que Abraão amava a Deus? Porque Deus amou ele primeiro. Voltando para Gênesis capítulo 17, nos versículos 6 a 9, Gênesis 17, 6 a 9, qual que era o termo da aliança, os termos da aliança? Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Então Deus disse para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma descendência grande, eu vou dar para a sua descendência a terra de Canaã. Eu vou ser o seu Deus e você vai me obedecer, você vai guardar a minha aliança. E de onde viria essa descendência?
Gênesis 17, 19. Se você está no capítulo 17, vai no versículo 19 agora. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Vejam, a descendência, a promessa de Deus a Abraão viria de quem? De Isaque. E como que agora Deus pede para Abraão, Deus manda Abraão sacrificar Isaque? Será que Deus estava mentindo para Abraão? Será que Deus estava faltando com a palavra para com Abraão? De forma nenhuma. Gênesis 22, mais uma vez, volte lá. Olha o versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. 3 dias caminhando, até que quando chega no terceiro dia, de longe ele consegue ver o monte, o lugar onde o seu filho seria morto. Você tem que passar por uma prova. Um filho passar por uma cirurgia. Aí você tem que viajar, ir até outra cidade. Na hora que o carro vira a esquina, você vê o prédio do hospital. Dá um frio na barriga, né? Ah, dá. Quando as minhas filhas nasceram, eu não consigo ver sangue. Até quando eu vou doar sangue, eu viro o rosto, que eu não consigo ver sangue. Quando a Ana entrou no centro cirúrgico para a Luísa nascer, e mais tarde a Lavínia, eu não entrei. Falei, não. Mas deu um frio na barriga. E veja, um parto. Um parto que geralmente é simples. Pode ter complicações, mas geralmente é simples. Agora imagina uma coisa grave. Abraão viu o monte. Ele teve um frio na barriga, eu acredito. E quando a gente chega no versículo 5, Abraão então diz aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos até vós. Abraão tinha certeza que ele e Isaque iam descer juntos, vivos, daquele monte. Voltaremos, nós dois. Lembre-se, Abraão ele não sabia do final da história. Abraão ele não sabia que Deus ia falar para ele não descer a faca em Isaque. Abraão não sabia que haveria um carneiro preso num arbusto lá em cima do monte. Abraão não sabia do fim da história. Mas ele creu. Ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus é fiel às suas promessas. Ele sabia que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele prometeu que de Isaque sairia uma descendência. Então ele creu. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, se você quiser abrir. Hebreus 11, 17 a 19. O autor aos Hebreus ele escreveu o seguinte: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que, presta atenção, Deus pode ressuscitar mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta entre os mortos. Meus irmãos, vejam uma coisa, até esse momento da história em Abraão, pelo menos a Bíblia não relata, nenhum morto havia sido ressuscitado. Mas, por que Abraão subiu ao monte na certeza que ele e Isaque voltariam? Porque Abraão sabia quem é o seu Deus. Abraão conhecia Deus. Abraão sabia que Deus tinha poder para ressuscitar Isaque dos mortos. Meus irmãos, naquela época Abraão não tinha a Bíblia. Você se lembra que a Bíblia, o livro de Gênesis só foi escrito muito tempo depois por Moisés. Abraão já tinha morrido fazia tempo. A história que Abraão conhecia tinha sido passado oralmente de pai para filho. Com certeza Abraão conhecia a história da criação, como Deus criou todas as coisas pela sua palavra,
Com certeza Abraão sabia que Deus havia criado o homem do pó da terra e soprado nele fôlego de vida. E o próprio Deus havia dito a Abraão que ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, Abraão conhecia a Deus, conhecia o caráter de Deus, conhecia o poder de Deus. Abraão tinha visto a sua esposa com 90 anos, com seu útero morto, dar à luz um filho. Então, Abraão sabia que o seu Deus tinha poder para ressuscitar Isaque, porque Deus tinha prometido que de Isaque viria a sua descendência. E aí eu te pergunto, você conhece a Deus? Você conhece as suas promessas? Você sabe de verdade que Ele é todo-poderoso, que Ele é o Deus do impossível? Você conhece a sua palavra? Lembra que lá em Pedro nós lemos que nós vamos passar por várias provações. Não tem escapatória. Você vai passar por provação, e eu também. A questão é, como vamos passar pelas provações? Abraão passou pela provação ou pela prova em paz, na certeza de que ele venceria aquilo, que Isaque voltaria do monte vivo com ele. Por quê? Porque Abraão conhecia Deus. Às vezes, meus irmãos, os crentes passam pelas provações murmurando, reclamando, com depressão, com medo, com tristeza no coração, irritado, nervoso. Mas, meus irmãos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso Deus. E quando você conhece a Deus, quando você dedica tempo na sua casa, lendo a sua palavra, conhecendo a Deus, quando você vem à igreja e ouve a palavra, ouve a exposição bíblica, quando você se aprofunda no conhecimento da pessoa e da obra de Deus, você sabe que esse Deus te ama, que Ele está com você, que todas as coisas que acontecem na sua vida são para o seu bem, que Ele é por você e quem será contra você. Você sabe que esse Deus é o Deus conosco, o Emanuel. Você sabe que esse Deus estará com você até mesmo quando você passar pelo vale da sombra da morte. Você sabe que mesmo nas horas mais duras da sua vida, naquele momento que você não tem força nem para orar, o Filho de Deus está à direita do Pai intercedendo por você. E quando você conhece todas essas coisas a respeito do seu Deus, você tem paz e você confia que Ele está cuidando de você. Você vai passar pela prova, não tem jeito, mas Deus vai com você. E aí você tem paz. E aí você tem certeza que as promessas de Deus na sua vida, elas vão se cumprir. Deus não mente, Deus não muda, Deus não nos engana. Como é que você passa pela provação? Se você conhece a Deus, a sua palavra, você vai passar com paz. Você vai sofrer, não tem jeito, nós vamos sofrer. Mas vai ter paz aqui dentro. Você vai ter paz aqui dentro, como Abraão tinha paz. Abraão não entrou em desespero. Ele tinha esperança. Ele creu. Versículo 5 mais uma vez. Olha o que ele disse para aqueles servos. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. No momento mais crítico da sua vida, o que Abraão fez? Ele não entrou em desespero, não ficou com medo, não ficou... Sim, ele tinha emoções ali. Mas ele falou, eu vou adorar e vou levar meu filho junto. Quando a crise bater na sua porta, quando a crise entrar na sua vida, na sua família, em lugar de você e eu ficarmos nervosos, preocupados, ansiosos, com medo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adorar. Na hora da crise, Abraão falou assim, eu vou adorar a Deus. Jó, quando soube que ele tinha perdido tudo e que os seus 10 filhos haviam morrido, ele adorou a Deus.
Davi, quando soube que seu filho havia morrido, ele adorou a Deus. Então, na hora da sua prova, a Bíblia nos ensina a você e a mim, a nós, na hora da prova, a adorarmos a Deus. E no caso de Abraão aqui, ele levou o seu filho junto para a adoração. Se na sua casa você estiver passando pelo sofrimento, pela provação que vem de Deus, desliga a tua televisão, desliga o celular, desliga a internet, chama a sua família e fala assim: vamos adorar, vamos fazer o culto doméstico, vamos ler a Bíblia, vamos conhecer a Deus, vamos falar com Ele, vamos cantar hinos, cânticos, vamos louvá-lo. Ensine seu filho a ser um adorador, ensine a sua filha a ser uma adoradora, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Abraão ensinou Isaque a ser um adorador. Na hora mais difícil, vamos adorar. Na hora mais difícil da sua vida, ao invés de você ficar recluso na sua casa, venha para a igreja adorar com outros irmãos. Durante a semana, ao invés de você ficar irritado, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ore e adore a Deus. Junte a sua família e adorem juntos ao Senhor. Mas a história continua, versículo 6 até o versículo 8 de Gênesis 22. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu filho: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Talvez isso tenha apertado o coração de Abraão. Falta o principal. Isaque não era bobo. Isaque já deveria ter visto muitos sacrifícios. Abraão não começa a chorar e fala: é você, meu filho, Deus, a culpa é de Deus, ele mandou te matar. Não, ele não faz isso. Olha a fé sólida de Abraão. Versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. Que pai, pecador sim, lembra que Abraão era pecador, mas Deus fortaleceu a fé dele. Deus amadureceu a fé dele. Falou: filho, confia. Deus vai prover um cordeiro. Deus vai fazer alguma coisa. Na hora da sua aprovação, meu irmão, minha irmã, que é pai, que é mãe, ensine seu filho a confiar na providência de Deus. Na hora que você não vê solução, na hora que você não vê uma luz no fim do túnel, na hora que você não vê um jeito, fala: filho, filha, confia na providência de Deus. Deus proverá. Acabou a comida, comemos hoje, não tem mais dinheiro, mas Deus proverá, amanhã vai ter alguma coisa. Os médicos falam que não tem cura, Deus proverá, Ele vai fazer alguma coisa. Eu estou desempregado, Deus proverá, Ele vai fazer alguma coisa. Não entre em desespero, mas confie. E aí você chega no versículo 9. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Irmãos, quando a gente lê esses dois versículos, a gente fica espantado. Como assim? Isaque aceitou tudo isso numa boa? Abraão era um senhor de mais de 100 anos. Isaque deveria ter ali, na sua juventude, não sei, 18, 20 anos, talvez. Ele teve força para carregar a lenha nas suas costas. Só que veja uma coisa. Acredito que Abraão, ou no restante do caminho, ou já lá em cima no monte, ele falou: meu filho, vem cá, preciso te contar uma história. Quando eu tinha 75 anos, Deus apareceu para mim e prometeu que eu teria um filho. E você sabe, sua mãe era estéril. E Deus prometeu que desse filho sairia uma grande nação. Quando eu tinha 99 anos, Deus apareceu para mim de novo e falou que esse filho seria você, Isaque. De você, Isaque, viria essa descendência e que todas as famílias da terra seriam benditas através de mim e de você, Isaque, meu filho.
Só que há 3 dias atrás, Deus apareceu para mim novamente e falou assim, para eu pegar você, levar para trazer para esse lugar e sacrificar você, meu filho. Mas, meu filho, de uma forma que eu sei que Deus proverá, e eu sei que nós vamos descer juntos desse monte, porque de você, meu filho, virá uma descendência, porque Deus prometeu. Isaac, jovem, podia falar, pai, para com isso. Tá maluco, pai? Você vai me matar, é isso? Eu vou embora, eu vou fugir. Vou me embrenhar pelos matos aí, vou... Não. Isaac foi obediente. Isaac deixou Abraão, versículo 9, amarrar Isaac e deitar Isaac em cima da lenha. Isso nos aponta para o Filho de Deus que 2000 anos depois também carregou o madeiro da morte. Isaac carregou a lenha e Abraão carregou o fogo e o cutelo. O pai iria matar o seu filho. 2000 anos depois, no mesmo lugar, que ali no Monte Moriá foi onde se tornou Jerusalém mais tarde. O pai matou o seu filho na cruz. Forte, né? Foi o que aconteceu. A ira de Deus caiu sobre o Senhor. Ao Senhor agradou moê-lo. Jesus foi moído naquela cruz. Sabe por quê? Porque Ele ama você. E não havia nenhum carneiro ali preso no chifre. Para Isaac havia. Quando nós chegamos aqui no versículo 11, mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, versículo 12, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Não é que Deus soube naquele momento, ele já sabia, lógico. Mas naquele momento, Abraão entendeu. Temes a Deus e não me negaste o filho, o teu único filho. Eu acredito que quando Abraão ouviu isso, Abraão fez assim, ufa, não vou precisar matar Isaac. Versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Irmãos, que coisa maravilhosa, Deus proveu para si, meu filho, o carneiro, e Abraão pegou e desamarrou Isaac. Eles pegaram aquele carneiro, amarraram o carneiro, botaram em cima da lenha, mataram o carneiro e adoraram a Deus. Só que 2000 anos depois, naquele mesmo lugar, não tinha carneiro para substituir o filho. O pai matou o filho, o pai sacrificou o filho. O pai derramou a sua ira, castigou o seu filho. O pai deu as costas para o filho e o filho falou, Deus meu, por que me desamparaste? O filho morreu. Aqui o filho não morreu, mas depois, mais tarde, o filho morreu. Porque ele te ama. E aí eu quero chegar a você no ápice dessa mensagem em Romanos 8:32. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, Romanos 8:32. Se você tiver uma caneta, grife. Se você já não estiver grifado, sublinhado na sua Bíblia, sublinha aí Romanos 8:32. Decore se possível. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Qual que é o maior problema da sua vida? Não é aquela enfermidade. Não é o desemprego. Não é aquele problema no seu casamento, na sua família com seus filhos. Não é aquela dívida que você tem que pagar. Não é o carro que você tem que consertar. Não é o fornecedor que você tem que pagar. Não é aquele funcionário difícil, aquele patrão complicado que você tem. Sabe qual é o maior problema da nossa vida, meus irmãos? Pecado. E Deus resolveu isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou.
Deus resolveu o maior problema de todos, entregando o filho dele para pagar uma dívida que você não conseguiria pagar jamais, nem eu. Ele mandou o filho dele e o filho dele veio e pagou a dívida. Agora, se o maior problema de todos Deus resolveu, Paulo pergunta, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quer dizer, por que temermos? Se Deus resolveu o maior problema, fique em paz. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Graciosamente, não porque você merece, não porque eu mereço. A gente não merece nada. O que a gente merece é o inferno. Somos pecadores miseráveis. Mas pela graça, lembra que a gente viu lá em Efésios 2, quinta-feira? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus. Ele te deu a salvação de presente. É o maior de todos os presentes. E quando você passar pela provação que Ele mesmo vai colocar na sua vida, para fortalecer você, para amadurecer a sua fé, para provar o teu amor por Ele, lembre-se que Ele te ama tanto, tanto, tanto. Quando você estiver sofrendo e passar pela sua cabeça, Deus não me ama, eu estou sofrendo. Não passe isso na sua cabeça. Lembre-se que Ele te ama tanto, que Ele sacrificou o Filho dele no seu lugar, no meu lugar. Que pai faria isso? Que mãe faria isso? Deus fez isso. Deus te amou. E vejam, meus irmãos, Deus agora repete as suas promessas a Abraão. No versículo 14, Abraão dá o nome ao lugar de o Senhor proverá, e no versículo 15 até o 19, eu não vou ler pelo nosso horário, mas ele vai repetir, que vai abençoar, vai multiplicar a descendência, como as estrelas dos céus, como a areia do mar, e versículo 18, serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Deus então repete que ele abençoaria Abraão, dando-lhe uma grande descendência. E essa descendência, num primeiro momento, ela vai acontecer através de Isaac e de quem mais? Da sua futura esposa, Rebeca. O final do capítulo 22, no versículo 20 no versículo 20, diz que Abraão recebeu a notícia que o irmão dele, Naor, tinha tido filhos e netos. Hoje em dia, a criança nasce, você já vê lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Olha, meu neto nasceu. Meu sobrinho nasceu. Naquela época, meus irmãos, demoravam anos. Olha, Abraão, seu irmão, lá em Ur, ele também teve filho, já tem até neto. E uma das netas do seu irmão, versículo 23, Rebeca, aquela que seria esposa de Isaac e que continuaria a linhagem, a descendência de Abraão, até chegar em Cristo. E de Cristo, a descendência de Abraão, versículo 18, todas as nações da terra. A graça chegou até aqui, está boa. Chegou na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua alma. Porque isso aqui aconteceu. E lembre-se então que esse é o amor de Deus por você. E como que a história termina? A história termina em Apocalipse capítulo 5, que é o último texto que eu quero que você abra. Apocalipse 5, versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui em Apocalipse 5:9 é o que Deus falou em Gênesis 22:18. Todas as nações serão benditas, porque Ele, Jesus, comprou com o próprio sangue os eleitos, famílias de todas as nações de toda a terra. Você aqui em Itaboa, num distrito de uma cidade pequena do interior de São Paulo, Deus olhou para você e falou assim: eu amo aquele pessoal. Aliás, antes da fundação do mundo Ele fez isso.
Ele olhou e falou assim, no século XX, século XXI, vão ter umas pessoas num lugar lá no Brasil, lá, uma cidadezinha pequena, rural, de interior de Ribeirão Branco. Mas eu amo aquelas pessoas, os meus escolhidos. E ele olhou para o filho e falou, filho, você vai morrer por eles. E aí, finalmente, versículo 10 de Apocalipse 5. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu termino dizendo o seguinte, você vai passar por muitas provações, várias provações. O apóstolo Pedro escreveu isso. Mas lembre-se, é o próprio Deus quem mandou. Só que Ele te ama. Não é pelo fato de Ele ter te mandado provação que Ele não te ama, Ele te ama. Todas as coisas que acontecem na sua vida, mesmo as provas, as aflições, os sofrimentos, são para o teu bem. Ele está com você. Lembre-se também que Ele quer que você o obedeça. Crianças que estão aqui, Isaac obedeceu seu pai, Jesus obedeceu seu pai. Obedeçam seus pais. Você adulto, nós adultos, obedeçamos ao nosso Pai Celestial. Às vezes é difícil, às vezes a gente não entende todas as coisas, mas obedeça. Adore a Deus. Quando você não souber o que fazer, adore. Está sofrendo, adore. Creia na sua providência. Deus proverá. Seja o que for, seja o cordeiro, Ele vai prover. Ele já proveu. Ele proveu o cordeiro que tira o pecado do mundo para morrer no nosso lugar. E lembre-se de uma coisa. Toda essa provação, todo esse sofrimento vai acabar. Vai terminar um dia, no último dia. Suas dores, suas enfermidades, os seus problemas, as suas lutas, as suas provas. O pecado não existirá mais. E sabe o que vai acontecer? Nós lemos aqui em Apocalipse 5:10. Nós iremos reinar com Ele sobre a terra. É assim que termina a história. Nós vamos reinar sobre a terra com Ele. Então confie no Senhor na hora das provas. E adore-o em todas as situações. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.